Bom dia! Mais uma live do livro O Mito do Normal. Hoje nós vamos falar sobre 3 capítulos. Eles são capítulos curtinhos, então nós decidimos fazer 3 capítulos hoje. Então, o primeiro capítulo que nós vamos trabalhar é viver no mundo imaterial, emoções, saúde e a unidade do corpo e mente. Estou esperando aqui a amiga Greta, ela deve estar entrando. O outro capítulo que nós vamos trabalhar é Você me vira a cabeça, nossa biologia altamente interpessoal. E, por último, o quarto capítulo, que é tudo aquilo que me cerca, despachos da nova ciência. Esse livro é muito interessante, é um livro que faz a gente olhar, né, para toda a questão que envolve a saúde mental, né, o ser humano como um ser holístico mesmo, que envolve várias situações. A Greta chegou aqui, deixou. Vale a pena, não é um livro muito curto, né? Ele tem quase 500 páginas. Bom dia, amiga. Tudo bem? Você está me vendo hoje? Não te vejo. Gente, que estranho. Eu não sei o que está acontecendo. Não, te ouço, mas não te vejo. E eu já mandei mensagem pro Instagram falando, já ouvi falar que outras pessoas estão acontecendo isso também. Que Mas estranho, né? Vamos é no muito escuro. fora. Que pena não te ver. Eu estava aqui falando sobre os capítulos que nós vamos estudar hoje, né? E vamos Uhum. começar por esse do viver no mundo imaterial, que é bem interessante, né? Todos. É que ele vai fazendo uma Sim. reflexão, né? Esse livro é do Gabor Maté. Gabor Então, Maté e ele. Daniel Maté, pai e filho. Isso. Que é um médico. Isso. E nesse capítulo, porque semana passada a gente estava falando sobre os traumas, né? Sobre como que a gente constrói, acaba construindo essas marcas que vão acabar levando ao adoecimento, que vão ajudar ou atrapalhar Isso. a E o que que saúde a gente mental, né? entende de trauma, né? A gente falou a semana passada o que que ele faz, o que que ele entende de trauma e um pouco dessa história que a gente contou na semana passada, né? Então, assim, o que que a gente entende de que é trauma, o que está sendo normatizado demais, né? Algumas coisas nesse Isso. sentido. E agora ele entra por um, que é bem legal aqui, o que está trazendo bastante nesses próximos capítulos aqui de hoje é um olhar da psicossomática, né? É do todo, né? É, do todo. Que não tem uma. A verdade é que a gente não tem uma pré-determinação sobre o que vai acontecer Exatamente. conosco, mesmo que o que eu achei bem assim, que mexe bastante comigo, que eu acho que vem de encontro com o que eu acredito e reafirma várias coisas que eu acredito, é a ideia de que tudo é possível se você entender e mudar determinadas coisas na sua vida, né? Que a genética Isso, tem um peso, que a sua infância tem um peso, que todas essas isso. coisas te trouxe aonde você está hoje, saudável ou doente, mas que não te define e que tudo tem tempo, tudo está em tempo, né? Tudo Eu pode acho ser isso mudado, ou incrível. É, melhorado, ou isso. revertido. Então, isso é a coisa mais, assim, mais importante de tudo isso que a Que gente está assim, vendo nesse nesses livro. 3 capítulos, isso, nos 3 capítulos de hoje, né? É bem essa questão da gente entender que tem coisas que são genéticas, sim, que a gente traz com a genética, os genes trazem isso, mas que isso não nos coloca numa situação de prisão de não poder mudar nada, né? Que É aí vem a porque epigenética isso, também e tudo isso que ele traz com relação também a influências externas. o que ele é que é assim, gente, o livro ele foca na saúde mental.
Então, nós não estamos falando exatamente sobre algumas doenças congênitas, algumas coisas que realmente, né, você tem que conviver com aquilo. Você pode, mas olha só que interessante, a mesma informação aqui sobre a saúde mental vem falar, ok, você tem essa condição genética aí, mas você pode viver mais do que outra pessoa com essa mesma condição. Se você Isso. tiver uma vida com menos estresse, com menos, num ambiente mais saudável. Então, e claro que nós também precisamos lembrar que tem pessoas que não têm condições sociais, né, que são coisas que não depende só de nós também, não é só o que a gente faz, né? É o que a gente recebe do outro também, desse mundo, dessas condições sociais. Então, tudo isso vai estar envolvendo a maneira como você adoece, né? E como que você vai lidar com essa, ou melhor, como que você vai resolver essas coisas e se vai resolver. O que eu achei bem bacana é que ele fala de algumas doenças que a gente precisa, né? O Wagner falou que a gente precisava estar na TV. Ai, meu amigo querido. Bom dia! Bom Bom dia. dia! Mulheres que correm com lobos também tá aí. Bom dia! E é muito interessante porque o que ele está trazendo aqui é algo assim, né? Ele fala sobre, ele traz histórias de casos reais de doenças como câncer, transtorno no pós-traumático, coisas assim, e o como cada uma das pessoas, mediante a um diagnóstico, né, conseguiram passar de forma diferente Desenvolveram ou e se desenvolveram, curaram, né? exato, e se curaram. E isso que é muito bacana, porque a gente vê muitas pessoas ainda presas num diagnóstico ou numa questão genética, né? Como o único responsável de um processo de cura ou de não cura, e como é importante a gente entender que, na realidade, não é assim. E é legal porque ele conta que ele é um médico, e aí ele conta, inclusive, da história da própria medicina com relação a tudo isso, né? Que vem mudando, né? Dentro da medicina, como estudar tudo isso, porque ele fala de lidar com as aspas, não coisas, que são as emoções, a mente, a alma, o espírito, porque não são coisas que a gente consegue São tocar, né? Então, ele fala até da imateriais. diferença do cérebro e da mente, né? Porque a mente, você não toca na E mente como você toca no nem cérebro. medir com muita E nem tem facilidade, né? como medir como... Exato. Porque Então, o que é assim, e é muito imaterial, legal isso. porque o que é imaterial fica difícil de definir igual peso, estatura, né? Exato. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então, isso é muito material, né? Você vai lá, faz um teste, por Sim. mais que. Então, Mas você vai lá, faz um a teste e gente tá descobre, aqui, mas é né? imaterial. Eu fiquei pensando nessa leitura e como é gostoso poder fazer parte de uma história, né? Onde está tendo uma mudança de conceitos, porque estão existindo outras formas de provar, né? O quanto essas questões emocionais, mente, espírito, alma, tudo isso influencia na sua cura, né? Porque antes era aquela coisa muito na caixinha, né? É um diagnóstico, se faz isso, isso, isso. E aqui ele está trazendo a importância, inclusive, dos médicos olharem aquele paciente como um todo, né? Um ser biopsicossocial emocional, que é realmente uma mudança, né? Porque eu lembro eu trabalhei com médicos há mais de 20 anos, no começo da minha carreira, que tinham médicos completamente fechados para esse tipo de situação, né? Não é isso, é um diagnóstico X, papapá, e age desse jeito. E estavam começando médicos mais novos, olhando um pouco para essa questão emocional, de como que é aquele ser, né? De como que É é aquele porque se a paciente. gente for pensar na história, né, como a saúde evoluiu, ou na história da Uhum, saúde, era muito funcionalismo, né? Então era aquele sim, negócio, como funcionam as coisas, né? Como que os hormônios é, modifica esse funcionamento, como, é química, então é muito provável, sim, né? É tudo muito palpável. Você vai lá, você
você faz, né? E aí entra a questão do... Eu achei muito legal, a gente tocou no assunto da epigenética, mas que está lá no final do que a gente vai Que falar está aqui, no mas, capítulo né, que está no 4. capítulo 4, mas assim, que quando foi falado sobre o mapeamento do genoma, né, que era uma coisa, nossa, agora a gente vai salvar o mundo, porque a gente consegue Isso. mapear as doenças pelo genoma. E o quanto Que não isso caiu foi por isso. terra, né, É. hoje, que porque vem aí a epigenética falar, gente, a genética se modifica. Você Olha que nasce com uma incrível isso. constituição genética que Aham, pode ser alterado de acordo com o que você come, exatamente. vive, experiencia, Isso. né? Então, Então, toda a sua se experiência você fora tiver, influencia. você pode ter tido uma genética maravilhosa, mas se Uhum. você viver, né, num ambiente insalubre, estressante, cheio de preocupações, sem dinheiro, né, sofrendo bullying, racismo, então tem tudo isso impacta. É como se a nossa genética pudesse ser marcada por essas coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Então, mesmo E é, aqueles que né? têm tudo para ser uma genética perfeita, pode ter problemas de, né, modificação aí com os seus genes. E ao mesmo tempo, a gente também tem a possibilidade de construir uma nova história por causa da É onde ele epigenética. fala, né? É assim, a gente pode olhar tudo isso como algo muito empoderador, né? Como que a Hoje gente vai, então, os meus a cunhados estão partir dessa. passeando aqui, ó. Primeiro entrou o Ah, Rafa, agora entrou a Fábio. ah, e é muito importante a gente entender, né? Ou seja, tudo isso interfere. Então, quem sou eu nisso tudo? Porque está nas nossas Isso. mãos também, e isso que eu acho que é muito importante a gente entender, que está nas nossas mãos também fazer, porque nós fazemos parte dessa sociedade, né? Se está sendo as mudanças sociais interferem diretamente, né? Nas mudanças químicas, neurocerebrais, quem sou eu nisso? Né? Como que eu atuo nisso? Porque é algo muito importante da gente O que que eu entender. posso, né? Tem as Sim, circunstâncias, tem as condições, como que eu posso agir diante dessas sim. condições, dessas circunstâncias, né? Como que eu... E esse capítulo 2 aqui, né, que é sobre viver no mundo imaterial, ele coloca muito essa questão. Do Ele mais ou traz. menos. Hã? Você está me ouvindo? Porque travou aqui. Tá me Ele, ouvindo? agora sim. Ele traz esse negócio, né, de vamos pensar assim. Então a gente teve ele veio no primeiro capítulo falar dos traumas e aí ele traz uma comparação assim com essa parte da psicossomática, né? Olha como pessoas traumatizadas em tais coisas acabam desenvolvendo, né? Ele não usa o termo mecanismo de defesa, mas é como se fosse uma Uhum. crença, um mecanismo de defesa que acaba igualando, vamos colocar assim, que as pessoas que têm essa mesma forma de lidar com as situações acabam desenvolvendo as doenças bem parecidas, né? Então É aqui eu bem até legal, porque ele fala dos perfis, tenho né? o perfil. Então, gente, quem não conhece o livro, Quem Ama Não Adoece, eu tenho a versão mais nova dele, mas vou mostrar essa aqui, que é a mais antiga que tem na internet com facilidade. Esse livro, Quem Ama Não Adoece, é de um cardiologista, Marcos Aurélio Dias da Silva. Ele até já faleceu, não faz muito tempo. Mas esse livro é fantástico, tem uma edição mais nova dele, mas não faz muita diferença. E é um livro que vem trazer exatamente isso, né? Ele faz uma comparação com o perfil da pessoa e a doença que ela acaba desenvolvendo. Então, ele via na clínica médica que se repetia, que ele era um cardiologista, então ele percebia o quê? Que as pessoas que tinham um problema de coração, ou que infartavam, ou que tinha hipertensão arterial, tinham características pessoais muito semelhantes. Então, nesse capítulo 2 aqui, do Maté,
ele vem Aham. meio que trazer isso, né? Ele vem falar assim, olha, a gente percebe, que nem aqui logo no começo, ele fala A história assim, da Caroline. é, ele vem trazer assim que sobre a autossuficiência, né? Que por No- causa do trauma, Uhum. ela desenvolveu esse negócio de que ela não podia depender das pessoas para Então viver a não sua vida, para sabia, né? fazer. Não sabia quando pedir Então ela tinha que fazer tudo sozinha ajuda. porque o trauma Sim, dela era esse, que ela né, não tinha, foi abandonada, não tinha com quem contar, e aí ela passou a vida achando que era autossuficiente, que ela não precisava das pessoas para viver. E essa característica da autossuficiência aqui, dessa super autonomia, que parece, que a princípio parece uma coisa super boa, né? Ai, super não legal, né? dependo, faço as coisas por si só, que se repete nas pessoas, acaba aparecendo em formato das De mesmas doença. doenças, né? Então, um comportamento semelhante acaba gerando doenças semelhantes, Isso, né, nas isso. pessoas. E é legal porque ele foi estudando todos os casos, né? Então, assim, a gente não está falando de uma coisa muito jogada. Ele vai estudando durante todo o tempo, toda a parte, ele é um médico, então ele vai estudando tudo isso, ele vai trazendo, né? Aquele perfil muito bozinho, que não pede ajuda para ninguém, Uhum. sempre muito simpático, sempre muito gentil, algumas doenças, né? Então, assim, ele vai trazendo um pouco isso e trazendo para a gente o conceito dessa questão do que a gente pensa, do que a gente, do que como o corpo reage de acordo com aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente sente, daquilo que a gente faz. E ele vai Exatamente. trabalhando essa unidade. E aqui nesse capítulo 2 ele vai trazendo isso, a tristeza, né? A Isso. raiva, muito legal sobre a raiva que ele traz aqui É, também, né? A é. raiva, a ligação, a raiva. Travou. Pra mim tá normal. Tô te ouvindo normal. Agora pode. Fala o que você está falando. Voltou. Aqui ele fala, né, num estudo em 2000, ou seja, 23 anos atrás, sobre a raiva e o câncer, Uhum. né, sobre a ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, várias questões vinculadas a essas coisas, muito a tristeza, tudo isso e as doenças que são recorrentes desses perfis, né? Então, como as pessoas conseguem processar as emoções vai, de certa forma, influenciar nessas questões do corpo, da mente, da cura. O que acaba gerando trauma, ou melhor, o que ela traz como trauma, o perfil de personalidade dela vai acabar determinando, né? Se determinando não, que a gente não pode usar essa Vai, expressão, mas pode é, influenciar, influencia né? no Influencia no processo. processo. É Então é muito isso que ele comum fala, né? pessoas que desenvolvem as mesmas doenças terem perfis muito Isso. parecidos. Sim. E aí ele fala também do estresse, porque o estresse também entra aí, né? Como a gente falou na semana passada, o trauma, o estresse, como a gente liga tudo isso nessa máquina de estresse, essa função de sobrevivência, essa coisa de não pedir ajuda muitas vezes, né? Isso vai se transformando em algo mais Mas acaba sendo aqui na página interessante, está me ouvindo? tipo, A sua página 50. com relação à raiva crônica, que inunda o sistema de hormônios, do estresse, né, que depois vai piorando. E aí ele fala de algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente falar, porque é o que a gente encontra muito, essas questões que acabam também indo para a questão hormonal, né? Ela vai instigando e vai aparecendo em várias coisas, como ansiedade, depressão, a imunidade baixa, inflamação, né? Os vasos sanguíneos, doenças cardiovasculares, câncer, os ossos ficam fracos, né? Então, várias questões, obesidade,
risco de problemas cardiovasculares e metabólicos, ele vai trazendo algumas coisas assim, AVC, infarto, tudo isso vinculado a essa questão de um estresse, de repente, crônico, não cuidado, né? Não, Que como se o não estresse expressado. abrisse uma porta, né? O É, estresse, eu não consigo ouvir tudo que você falou aí, mas o estresse, ele tá ligado diretamente ao sistema imunológico. Então, isso. quando, quando você tá, né, com níveis de estresse muito elevados, que você não consegue fazer, né, um relaxamento aí das suas preocupações, você tá abrindo uma porta Para para todos esses tipos todos esses tipos de problema. de E aí sim que vai problema. entrar essa questão, para onde vai, né, a dor, as consequências deste estresse, vamos pensar assim, que varia do perfil psicológico que essa pessoa Desse como cada um vai lidar com isso. É. E é muito interessante, porque esse como é algo que a gente pode dar um exemplo muito simples aqui. Uma dor, né? A mesma dor, a maneira que eu sinto e a maneira que a Dani sente é diferente, né? Então, por isso que é algo que não dá pra gente pôr uma estatística e ser igual para todo mundo. Por isso que é importante entender que aquilo que de repente é estressante também pode não ser para você, né? E vice-versa. Então, o como cada um lida tem a ver com as histórias que cada um viveu e vive, que aí tem tudo a ver com os traumas, tem tudo a ver com a forma que a gente está neste mundo, além da questão genética, que é o que ele traz aqui. exatamente. É, Eu acho que a gente pode ir pro 3, né? bora pro 3. No Você me 3 ele vira a vai. cabeça. Isso. Aí, o que é interessante nesse 3, ele vem falar da coletividade, né? Ele vem É, falar do de quanto que tá o todo outro mundo está ligado. relacionado com essas coisas que acontecem comigo, né? Estamos O todos quanto eu conectados. preciso do outro, o quanto o outro precisa de mim, o quanto que o outro me Uhum. influencia, né? O quanto uma coisa afeta a outra. E que às vezes, muitas vezes, a gente está vendo a questão no outro, mas ela É não nossa, deixa de estar na gente. É é nossa nossa, né? também, né? Sim, é Que nossa também. muitas vezes a gente vive uma realidade diferente das outras pessoas, né? Você pode ter mais condições financeiras, viver num bairro melhor, não saber o que é passar uma necessidade, ok, mas não significa que aquilo não te afeta, né? Que a Isso. necessidade do outro, que a falta de condições do outro não vão te afetar, né? Porque afetam, tá tudo conectado aí, né? Uma coisa Isso. interfere na outra. E aí ele fala logo no começo essa questão, né? O quanto esse vínculo multidimensional ele está com o mundo inteiro, né? Inclusive pedras, plantas, seres, terra, céu, criaturas, né? Então a gente está e isso é tão importante das pessoas conseguirem entender que, ou seja, se a gente está interconectado, se todo mundo, né? Aquela história que a gente já ouviu falar muito sobre isso também, né? Uma batida de asa de borboleta lá, né, vai interferir aqui, né? Então, assim, a gente tem que entender o quanto a gente faz parte desse todo, né? E como então a gente pode fazer parte de uma forma saudável disso tudo. Que é uma cadeia, gente, de Sim, consequências. é Uma uma cadeia de cadeia, uma consequências. coisa. Então, apesar de você não estar próximo, né, de você, né, tem gente que fala, às vezes a pessoa fala assim, eu vou morar em outro país, porque assim eu fico longe da violência, porque a educação é melhor. Ok, você meio que foge daquela realidade, mas ela não deixa de existir, não deixa de influenciar o todo, Exato. né? O mundo Sim. está sendo influenciado pelas ações de uma e outra pessoa, né? Toda ação gera uma consequência que é global. E às vezes a gente não consegue sentir isso porque está muito longe, às vezes, da minha realidade, né? Mas está afetando. Então, quem nós somos
e a maneira como nós agimos neste mundo afeta, Interfere em né, tudo. o Interfere, todo. né? Sim. E aí ele fala aqui, né, na página 60, que nosso cérebro e nossa mente não são operadores independentes, que funcionam isolados de outros cérebros e mentes, né? Porque nós estamos conectados, então nossos cérebros e nossas mentes estão conectados. Nada em relação a nós, seja mental ou físico, pode ser compreendido fora desse mundo no qual a gente existe, né? E Chama aí de ele fala da neurobiologia, neurobiologia neurobiologia, que na interpessoal. realidade ele começa, ele fala da neurobiologia, né, do Dr. Daniel Siegel, mas depois ele fala da neurobiologia interpessoal também, né? E aí ele vai para a biologia interpessoal, porque não é uma coisa só neurológica, mas é uma questão também social, biológica, né, desse mundo das emoções, né? As emoções afetam os nervos agem nos hormônios, os hormônios agem no sistema imunológico, que age sobre o cérebro, que age sobre nossos intestinos, que age sobre tudo. O nosso corpo todo interligado. Então ele faz uma ligação multifacetada com relação às nossas mentes interligadas e o nosso corpo. Ele dá essa relação Isso. também com relação ao nosso corpo o tempo todo, né? E ele coloca como que é importante que os médicos, né, os psiquiatras, os psicólogos, né, que as pessoas que Estão vão mudando um pouco o cuidar conceito de estudar precisa isso. pensar em tudo isso, porque que nem tem uma parte aqui que ele está falando na página 61 sobre o Estado Civil, que até o Estado Civil e a maneira como as Interfere. relações interferem. É. Então, primeiro ele fala da diferença de uma pessoa solteira com uma casada, e aí depois ele também coloca que não basta só ser casada, né? Tem que ser um casamento adequado, um casamento bom, Por causa dos né? níveis de Então, estresse. porque também senão não vai adiantar. Então, quer dizer, o Estado Civil interfere? Interfere. Mas não é só o Estado Civil, mas como ele acontece. Então, às vezes a pessoa... então, vamos pensar assim, uma pessoa solteira, comparada com uma pessoa casada, ela pode ter mais predisposição a algumas doenças. Porém, se essa pessoa solteira estiver feliz na solteirice dela e aquela casada comparada estiver infeliz no casamento, isso vai dar diferença. Então, olha quantas variáveis que Tudo é o corpo, preciso. né? Não dá para colocar dentro de uma caixinha, mas é De um tudo que estudinho você precisa fechado. olhar, né? Então, por isso que é tão importante a investigação, a história de vida desse Particular, paciente, né? né? Como que é importante você analisar para ajudar uma pessoa o quanto que aquela família, quem que está ao seu redor, como que é, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas tem que detalhar tanta coisa, que chega a ser chato, né? Mas quando você está investigando o paciente, a pessoa que você está atendendo, que você pergunta assim, já existiu alguém na sua família com problemas financeiros, com problemas de saúde, e vem uma história imensa, né? E a pessoa começa, lembra de coisas, começa a contar coisas que tem tanto significado para aquilo que ela está vivendo Sim, hoje e sim. como que ela tem que aprender a lidar com essas questões, que a gente, se não fizer isso, não percebe. Não Então, percebe mesmo. E aí não ajuda de uma precisa ir maneira adequada. profundo. Então, como ela É. se relaciona com as pessoas, quem são essas pessoas que estão se relacionando com ela, que cidade é essa que ela mora, né? Que oportunidades de emprego tem nesse lugar. Então, cada coisa que aparece pode, né, significar alguma coisa que vai ajudar ela a lidar Sim. com essa questão que ela está vivendo aí. O que eu acho importante, só para finalizar, antes da gente ir para o 4, né, nesse capítulo 3, um pouco ainda sobre toda essa interconexão de como tudo está relacionado, e ele fala um pouco da solidão, né, e o quanto a solidão também mata, né? Ela pode fazer uma pessoa morrer, porque ela tira você de fontes de prazer, você não é visto, você não é lembrado, né? Eu lembrei porque aqui ele fala, né, das pessoas idosas que são isoladas de apoio e de fontes de prazer, de conexões e tudo mais. E eu tenho trabalhado bastante com casais, né? E aí, às vezes, eles trazem um pouco essa questão.
de pais, avós, que às vezes estão mais isolados e que Sim, não estão ali, né? E o quanto a gente faz parte disso, e como é importante a gente retomar o olhar para essas questões para não ser mais um fator de risco, sim. E né? você está falando uma coisa que eu não me lembro agora a pesquisa, mas eu posso até procurar para a gente falar depois. Mas eu me deparei com uma pesquisa que falava que os idosos de casa de abrigo às vezes são mais Sim, felizes do que os que ficam com sim, as famílias, sim. porque eles se Tem reconhecem na entretenimento ali, se população. reconhecem. Eles não são únicos, né? Eles não estão sendo. Vão pensar assim, porque o meu filho precisa cuidar de mim. Não, ele está num lugar onde as pessoas, né, estão ali para isso, para cuidar, para Tem uma ajudar. identidade Tem ali, né? isso. Então, Identificação. claro que não é qualquer lugar. Sim, A gente sabe de histórias também de abrigo que, meu Deus, claro, né? lógico. Mas assim, Sim. que às vezes a família fica muito se sentindo muito culpada porque colocou num abrigo, só que às vezes para o idoso vai ser melhor isso do que ele ficar É, sozinho o dia inteiro ou só com um acompanhante, não ter nenhum jogo, não ter é. conversas, não tem, então, né, é Ele bem traz legal exatamente isso. de que o apoio realmente marca que são as pessoas idosas, estão isoladas dessas fontes de prazer, de comunicação social, de apoio. Como é importante a gente olhar para isso. Por isso não Exatamente. vale jogar. A live caiu de novo. Voltamos. Estamos falando sobre o livro Mito do Normal. Já falamos sobre o capítulo 2 e 3. Então, a gente estava finalizando o capítulo 3. E aí a live fechou. Eu estou retomando aqui para a gente falar sobre o capítulo 4, que é tudo aquilo que me seca, despachos da nova ciência. Eu vou esperar a Greta entrar aqui para a gente retomar as coisas que acontecem. Vezes. Agora vamos ver se fica. Ei, caiu. O que tá rolando? A gente ficou Gente, na live. quase chegamos ao fim, aí vem e derruba a gente. Ai, que saco. Eu não Coisa. sei, não Bora lá. sei. Capítulo 4, É. então. Só para fechar o 3 que eu estava falando, ele também fala a questão do racismo, a questão do desemprego. Então, que Sim, faz sim. bastante diferença. E aí no 4 então, ele vem falar da Não, epigenética. racismo, a asma, o câncer, o desemprego, né? Tudo ligado, assim. Essa pausa. E quando a gente fala da asma, né, que ele traz aqui, tanto na questão da vulnerabilidade, dependência, racismo, estresse e tal, ou dentro, a criança dentro também de um local onde existe conflito, né? Tem muito a ver Sim. com essa parte respiratória, né? Como eu consigo respirar nisso tudo que eu estou sentindo, nisso tudo que eu estou vivendo, E né? o Então, pulmão o pulmão é um órgão duplo e os órgãos duplos geralmente eles estão interligados a como você se relaciona com o outro. Então é muito comum as doenças respiratórias terem um fundo emocional de como eu lido com as outras pessoas ou de como eu recebo aquilo que as outras pessoas me fazem. Então está sempre muito ligado com isso. E é interessante que a asma vem muito desse lugar do relacionamento com os pais, com a mãe, né? Geralmente. E aqui no quarto capítulo, então, ele vem falar sobre a epigenética e como que a gente pode, né, nos ajudar aí a melhorar a nossa genética e deixar a nossa vida mais longa, e de como a gente também pode estragar tudo isso e encurtar as nossas vidas que quando poderiam ser longas. você, né, como vai mudando tudo isso, né, gente?
O que seria a epigenética, que eu acho que é importante o pessoal entender, né? A epigenética, ela fala, na verdade, o quanto as mudanças sociais não estão diferentes das questões neuroquímicas, né? E que, então, tudo aquilo que a gente vive influencia em nós, tá? Então, é muito além da genética, ela está além da genética. Tem a genética que influencia, ele traz isso aqui, né? A genética influencia, sim, mas ela é algo a mais. Ela não nega a evolução da genética, mas A epigenética, ela é a ciência que mostra o quanto que essa genética pode ser afetada por aquilo que a gente vive, faz, a nossa. Então, por isso que eu falo assim para os meus pacientes que a qualidade de vida é se a gente for pensar assim, ela é maior do que a genética. Porque o que você faz com a vida, o seu estilo de vida, aquilo que você come, como você dorme, onde você trabalha, com quem você se relaciona, é tão importante quanto seus traços, né? Quanto sua carga genética. Aí eu volto a fazer aquela grande pergunta que é importante, o que a gente está fazendo com tudo isso que a gente está vivendo, gente, por favor, né? Sim. Como a gente está vivendo, como a gente está se expressando, o que a gente está escolhendo, né? Faz total interferência na nossa saúde. Total interferência. Tudo aquilo que nos serve, realmente. E é uma corrida contra o tempo, se a gente for ver, né? Às vezes a pessoa está sempre esperando uma melhor hora, uma melhor oportunidade. Eu sei que a gente tem uma vida muito corrida, né? Que para você pagar, e eu não estou nem falando de ter prazer, eu estou falando de pagar contas, né? A maioria das pessoas se matam de trabalhar para pagar conta, não é para ir viajar, para ter uma vida, né? A vida é difícil, ponto. Né? Para a maioria das pessoas, é uma minoria que tem uma vida tranquila. A maioria das pessoas tem uma vida difícil. Então, eu sei que não é fácil inserir um tempo para cozinhar bem, não é fácil inserir tempo para fazer atividade física, nem todo mundo pode pagar um bom médico, o SUS atrasa, né, várias coisas. Oi, Mi, o SUS é difícil. Tem várias coisas que realmente, né, a gente é difícil. A gente não pode falar que é fácil. Mas, né, o que você pode fazer com aquilo que você tem? Então, não dá para ter uma alimentação 100% saudável, como que você pode, né, o que você pode fazer diante disso? Não dá para fazer atividade física todo dia, então faz 3. Então, é sobre não abandonar a possibilidade. Né? Porque muita gente abandona a possibilidade. Eu não consigo fazer atividade todo dia, então não faz nenhum. Faz só sobrevivendo e não faz nada, né? Não olha de fato para aquilo que... E aí tem a ver com escolha, Dani, sabe? Esse como, né? Eu não posso fazer uma academia X, tá, mas eu posso fazer exercício em casa. Eu posso fazer uma academia lá da minha praça. Gente, eu fiz no ano de pandemia, eu fui pegando coisas que tinha aulas online de YouTube gratuito e fui fazendo. Sabe, a questão é o como e o que a gente escolhe. A gente deu esse exemplo do exercício, mas isso é para tudo, né? Estou passando por uma dificuldade, então como que eu lido com essa dificuldade vai automaticamente influenciar na minha saúde, na minha mente, porque a gente está falando aqui, o livro fala muito claro dessa relação mente-corpo. Como que é então, essa tudo conexão, aquilo, né? o como eu lido com isso tem essa conexão. O que mais aqui? O que mais nesse último capítulo de hoje? Ele traz algumas coisas fala da epigenética mesmo, repetidas, né? Ele fala da relação da mãe, fala de novo sobre o racismo, sobre o estresse, né? Ele fala que que é assim, a gente não consegue se livrar das situações estressantes, é difícil. Né? Por exemplo, eu não gostaria de trabalhar, eu não gostaria de cumprir horário, eu não gostaria de... Eu preferia ficar de boa na lagoa,
mas eu tenho que trabalhar porque eu tenho conta para pagar. Então, como que é isso? Então, como Como que eu vou eu fazer faço isso? isso, né? Como que eu vou transformar esse negócio que eu sou obrigada a fazer para ter uma vida melhor? Como que eu vou Sim, escolher fazer isso, sim, né? Como que eu... porque eu escolho uma vida melhor, eu escolho uma vida saudável, eu escolho chegar em casa e ficar bem com a minha família. É E esse o ponto. As aí pessoas que elas não param nem diminui para o pensar estresse, sobre isso. porque o Mas estresse, as pessoas ele é... não param nem para pensar, Dani, né? Porque o Nem estresse, a gente não consegue se livrar do trabalho, mas a gente pode melhorar o quanto isso nos estressa, né? O quanto que isso nos deixa vulneráveis para as doenças, né? E por isso que é importante a gente pensar, se você não pode fazer algo que você gosta, então aprenda a gostar do que você faz. você faz. Ele fala aqui, né? Nossa vida é o que acontece quando a vida age sobre a vida. Então, a forma que eu estou na vida tem muito a ver com a vida que acontece. Entende? Então, não é só deixar a vida acontecer. É a forma que eu estou agindo na vida faz a vida acontecer. Exatamente. E o Isso estresse é é muito muito... forte. E o estresse ele é muito ruim para a gente, né? Ele dá uma energia inicial, porque quando você se depara com uma situação que te exige uma resposta, você, né, libera aí hormônios que te faz correr atrás disso com melhor, Fazer o mais fácil. movimento. Mas se ficar nesse lugar, envelhece mais rápido, né? Ele está falando que os nossos cromossomos envelhecem muito com estresse. Então, sim, uma pessoa que vive Isso é estressada. estudo, gente. Isso é estudo. O que está trazendo. Olha isso que a Dani acabou de falar. É um estudo. Os nossos cromossomos, eles envelhecem. Eles vão se desintegrando. E isso nos desintegra. Então, a forma, o como a gente está vivendo, interfere automaticamente no nosso envelhecer, na forma que a gente está vendo a vida. Tudo isso. Isso é estudo. Então, Eu achei muito. Esse capítulo específico sobre a epigenética, todos os estudos que eles vêm fazendo há mais de 20 anos aqui, sobre os cromossomos, o DNA, as estruturas, as mudanças que isso pode, né? Ou seja, a forma que a gente atua no mundo automaticamente interfere nessa questão genética, sim, e interfere de forma positiva ou negativa, depende da forma que você vai viver, né? O como você faz isso, isso tá claro nesse capítulo, sim. né? É. E pensando em terapia aqui, o que ajuda muito a gente são os questionamentos socráticos, né? Você sempre está se perguntando, mas espera aí, diante deste problema aqui, o que está na minha mão resolver? O que eu Ficar. posso fazer? Tem como eu pedir ajuda para alguém? Né? Sim. Isso é um problema meu que eu que tenho que resolver ou eu estou pegando um problema de outra pessoa para resolver? Né? Sim. Até onde vai o meu papel nessa história? Isso é muito importante, essas reflexões. Eu sei que no dia Muito. a dia, às vezes a gente não para pensar e aquilo nos ocupa, nos preenche, aquela preocupação com o outro. E, né, e muitas vezes a gente está apagando incêndio de outras pessoas, então a gente precisa, sim, né, parar em determinados momentos, né, falar, meu, eu tô tão cansado de tudo isso, mas o que que era para eu estar abraçando? O que que era para eu estar fazendo, É né? meu, o que eu escolho, né? Não sou eu que vou resolver isso, então eu preciso, ou eu converso com essa pessoa e falo, isso aqui é problema seu, vai fazer o que tem que ser feito e cai fora dessa história, né? E Faz fique o em paz que com as isso, porque né? senão a gente fica, Tá ruim. vive surtado aí com as coisas que é do outro, né? Uma coisa que você não pode resolver. Então, e a nossa mente, ela é bem assim sabotadora, né? Ela nos leva, a gente começa a pensar numa coisa ruim, e quando a gente vê, a gente catastrofizou tudo, transformou tudo num grandíssimo problema, e a gente só patina, passa o dia pensando numa coisa que pode nunca acontecer, né? Antecipando coisas que podem nunca acontecer, porque a gente não para fazer essa reflexão.
qual é a Do que é. evidência de que isso que eu estou pensando é realmente o que, né? É a pergunta do que é real disso tudo que eu tô achando que é, O que né? realmente, o que é um e se, Porque o né? que é Porque real é. eu sempre falo assim, o e se, ele ajuda a gente a criar coisa boa ou coisa ruim, né? Então, Sim, se você não tem que, não está trabalhando com criatividade, o e se é só um problema. é, Você fica, e se eu fizer isso e acontecer um acidente? E se eu não sei o quê e eu perder? Então, fica muito nesse lugar da catástrofe. sim. Então, Olha, bem é bem legal. legal. Deu bem tranquilo esses 3 capítulos de hoje, porque ele vai fazendo uma conexão, né? Ele fala, então, assim, só para fechar, né? O segundo capítulo, Viver no Mundo Imaterial, ele fala sobre essa questão emoção, saúde, unidade corpo-mente, que a gente falou de como está tudo relacionado. No capítulo 3 ele fala o quanto nós vivemos uma relação multifacetada, está todo mundo interligado, né? No capítulo 4 ele está falando sobre tudo isso que nos cerca e o que é a epigenética nesse sentido de que a gente pode transformar tudo isso, né? E aí ele termina esse capítulo falando sobre essa questão de olhar tudo isso eu acredito que é olhar tudo isso com uma responsabilidade muito grande, no sentido de que isso nos leva à cura, isso nos leva a relações mais saudáveis, mas depende demais do como cada um de nós vai lidar com tudo isso que a gente está vivendo, Exatamente. né? Agora a gente vai tirar umas férias de uma semana e voltamos no dia 3. Aí A a gente volta gente na semana. vai tentar aqui o 5, 6 e o 7. Vamos ver se a gente Isso. consegue. Motim no corpo. Aí o 6 não é uma coisa, doença como processo. E o sétimo, Isso. uma tensão traumática, apego versus autenticidade. Aí a gente finaliza a parte 1 desse livro. Perfeito, amiga. É isso, Como gente. Muito gente, bom ter vocês aqui mais uma vez. 2 lives vão ficar gravadas, né? Porque tivemos esse probleminha aí de. Acredito que a outra ficou gravada igual a semana semana passada. passada foram 3, hoje foram 2. Ah, Eu Instagram. consegui colocar no YouTube tudo de uma vez, tá? Para quem quiser assistir de uma vez, tá lá no YouTube também. Tá tudo gravado lá. Que Consegui juntar ótimo. uma na outra e ficou lá e vou fazer isso também nas 2 de hoje. Então, gente, um beijo e um queijo. Bom Natal para todo mundo. Feliz Ano Gente, Novo e a gente volta dia 3. até mais, Até. amiga. Beijo. Tchau. Tchau.